Amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração nesta noite, Pai, para Te agradecer pelo privilégio de estar na Tua casa, em Tua presença, nesse santo lugar, para junto com a Tua igreja, Pai, Te adorar, Te exaltar e glorificar o Teu nome. Senhor, receba no céu o louvor e a adoração da Tua igreja nesta noite, Pai. Nessa noite venha curando, venha libertando o que está oprimido, Pai, venha dar alegria ao coração da Tua igreja. Fala aos corações daqueles que estão atentos para ouvir a Tua voz. Usa os grupos que irão Te louvar, Pai, a cada um que vai ter oportunidade, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Te pedimos a direção desse trabalho. Amém. O jovem Ricardo vai estar dirigindo esse trabalho em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita honra e de muita alegria para nós estarmos aqui mais uma vez para adorar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 2, em nome de Jesus. Oh, que saudosa lembrança tenho de Ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para Ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por Ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao Teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está
dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas já tem. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que a melhor coisa que nós podemos ter é o céu. Que a melhor coisa que nós podemos fazer nesta terra é juntar pedrinhas na nossa coroa, em um lugar que será eterno, em um lugar que será de paz e de alegria e de gozo eterno, que é o céu. Glórias a Deus. Vamos também louvar o número 323, em nome de Jesus. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima o verão, brotos já produz. Levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção
igreja a Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Glória a Deus, aleluia. Eu passo o microfone com o presbítero Adelan, que estará fazendo a leitura da palavra e orando pela música. Glória a Deus. Mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 6. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, porque era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Oramos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração, para Te agradecer pelos hinos cantados, pela palavra lida. Nos ajuda, Pai, a entender Tua palavra, a guardar em nosso coração e a colocá-las em prática todo dia da nossa vida, Senhor. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo algumas oportunidades individuais em nome de Jesus. Vamos estar ouvindo a jovem Patrícia em nome de Jesus. E logo após irmãos Eilson. Eu salve a todos na paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino 127. O Senhor da ceia está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atenta ao teu mandar. O profeta teu se aproxima.
ao teu andar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vá depressa, lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atenta ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus nos saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atento ao teu mandar. Assim, para essa oportunidade, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos estar dando a oportunidade para os nossos irmãos Eios. Logo após a nossa irmã Raíssa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar 2 versículos aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, dos versos 8 e 9. A palavra do Senhor nos diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito de meditar nesses versículos, porque se nós for vermos, nós sabemos que nós não merecemos nada, mas o amor de Jesus é uma coisa que nos constrange. Esse amor não é pelo ser humano. Quando nós olhamos para nós sabemos que nós somos falhos, nós temos nossas dificuldades, mas Jesus, aleluia, Ele veio para morrer por mim, para morrer por você, para morrer por todo aquele que nele crê, né? Onde Ele não fez acepção de pessoa, mas aquele que crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né, desfruta desta palavra ao qual Ele mesmo disse, né, que Ele veio, né, para resgatar o pecador, e nós outrora éramos pecador, éramos, aleluia, destinados ao inferno, mas pela graça do Senhor, por esta palavra que veio até mim, que chegou até você, hoje nós temos esse privilégio de estar aqui na casa do Senhor, né, e sair daqui alegre e dizer que nós estamos desfrutando um pedaço do céu, porque para muitos, aleluia, estar na igreja pode ser um negócio quadrado, pode ser um negócio ruim, mas para aquele que tem Jesus entende que quem tem o amor de Jesus no coração não precisa de muita coisa não, só o amor do Senhor na nossa vida já nos alegra. Não sei você, mas eu me alegro com Jesus todos os dias, porque em meio às dificuldades eu lembro que Jesus por mim morreu naquela cruz,
para que essa alegria chegasse até o meu coração, e essa alegria que vem sobre a minha vida, sobre o meu coração, vem de Jesus. No mundo a alegria é passageira, no mundo a alegria pode ser momentânea, mas quando a gente aceita Jesus, essa alegria é duradoura, essa alegria é infinita, e todo momento que nós passamos pelaquela dificuldade, aquela tristeza, voltamos os nossos olhos para aquele que nos garante essa vitória, nos garante essa alegria, que é Jesus Cristo. E por isso estou alegre e feliz por ter esse Cristo na minha vida. Espero que você também esteja assim como eu nesta noite, alegre por estar aqui nesta noite para adorar o Senhor. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo a nossa irmã Raíssa, logo após o irmão Rodrigão. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimentos irmãos, que Pai Senhor. Amém. Eu vou estar louvando o hino 141. Eu peço a ajuda dos irmãos. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É a sua mão que me conduz por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor.
Glória a Deus. Vamos estar ouvindo o nosso irmão Rodrigo, logo após a criança Samuel, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de louvar o hino 456, a honra e glória de Jesus, e peço que todos me ajudem. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Com a pomba perseguida, e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrir o seu. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu, eu exaltarei pra sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir o irmão Samuel, em nome de Jesus, e logo após o irmão Tarcísio. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Vou ler aqui em Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Precisamos estar com toda a armadura de Deus, porque é uma guerra espiritual e precisamos estar firmes na rocha, que é Jesus, para que possamos estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo a oportunidade com o nosso irmão Tarcísio. E logo após a irmã Negra estará louvando. E assim, abençoe. Oportunidade com a nossa irmã Negra, então, que estará louvando para arrecadar dízimos e ofertas para sustento e mantimento da obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Nós chegamos a andar aqui. Esforcei muito para chegar até aqui agora. Para louvar e agradecer o nome do Senhor. Vamos louvar o hino 188. É o hino que eu estava meio na mente. É grande, mas eu vou louvar o Senhor. Bem sei, muitos não podem compreender, porque feliz é o meu viver, entrar na Canaã de santo prazer, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, entrar na Canaã de santo prazer, é gozo do céu para mim. Os lindos acordes celestes ouvi no Evangelho que recebi, confiar em Jesus e segui-lo aqui, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, confiar em Jesus e segui-lo aqui, é gozo do céu para mim. Posso ir o meu ser transformado em luz, teu Espírito de Jesus, negar a mim mesmo e tomar minha cruz, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, negar a mim mesmo e tomar minha cruz, é gozo do céu para mim, a vida eterna em Cristo gozar, o que lá de cima buscar, deixar meu Jesus em minha alma reinar, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, deixa meu Jesus em minha alma
nossa vida. Gozar as coisas celestiais, sentir a verdade de Jesus, sentir o Senhor falando com a gente. Aleluia, é grandioso. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, porque nós sabemos que o maior gozo que nós iremos conquistar é o gozo de um dia estar no céu, ali perto de Jesus, ali adorando o nome do Senhor, estar ali no céu cantando Santo, Santo é o Senhor para todo sempre. Então nós realmente sentiremos o gozo, nós realmente sentiremos a alegria, o gozo que o mundo promete, a alegria que o mundo promete, mas a alegria que o mundo entrega é passageira, mas a alegria que o Senhor promete dar é a alegria eterna, é a alegria duradoura e que dura para sempre. Glória a Deus. Desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus e estarei para sentar em uma dele. Amém? Vou apresentar nossos amigos e irmãos que nos visitam nessa noite. Onde está nosso amigo Favorino? Está ali, Deus abençoe. Nosso irmão Rodaí Soares está ali, Deus abençoe. Como a igreja vem receber nossos amigos e irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fique à vontade, a casa é sua também. Vamos orar, apresentar a Deus o irmão Luciano, que vai pregar nessa noite. Senhor Deus e Pai, mais uma vez oramos a Ti nessa noite para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Os que Te louvaram de coração, que estão vivos espiritualmente, sentiu o Senhor, sentiu alegria em cada palavra que foi dita, porque a boca do Senhor falando conosco. Pai, abre a porta da palavra uma vez mais, usa o Teu servo, fala aos ouvidos daqueles que estão atentos a ouvir a Tua voz. Pai, eu creio que todo dia de mensagem é uma mensagem nova ao coração do santo, da parte do Senhor. Pai, assim cremos e assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz, estou alegre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aproveitando essa felicidade e essa alegria, saúdo-os em nome de Jesus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, nosso Deus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Estou honrado por Deus nessa noite, por estar na casa do Pai, na casa do Senhor, porque até aqui Deus tem nos abençoado de uma forma toda especial, tem nos abençoado nos mínimos detalhes, e até aqui podemos confirmar e anunciar que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, quero ler aqui nesta noite a palavra de Deus que se encontra em Marcos, glória a Deus, se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 46, para a glória do nome de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 46. Irmãos, como é bom, como é maravilhoso estar na casa do Pai, na presença do Senhor. Hoje nós podemos desfrutar desta alegria, desta felicidade que o Senhor nos dá, glórias a Deus, e é motivo de estarmos felizes nessa noite, contentes. Vamos ler a palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 46 diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que o calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse, que achassem e clamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa,
se levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra bem conhecida do povo de Deus, da igreja, mas sabemos que a palavra de Deus, ela é viva, real e verdadeira. Sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias em nossas vidas. É infalível, é inerrante, é lâmpada para os nossos pés e também é luz para o nosso caminho. É a palavra do nosso Deus. E nessa noite a palavra de Deus nos diz a respeito de um homem por nome de Bartimeu. A Bíblia nos revela nessa noite dizendo que este homem era cego. Este homem, ele não conseguia ver a luz do dia, ele não conseguia ver as flores, ver as árvores. Este homem desejava contemplar o rosto do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, mas ele não conseguia por conta da sua deficiência visual. E o que este homem mais desejava, o que este homem mais almejava, era voltar a enxergar. O que este homem mais buscava era voltar, era um dia ver a luz do dia novamente. Este homem, ele estava ali sentado à beira do caminho, e a palavra de Deus diz que ele estava ali mendigando. Acredito eu que todos os dias alguém levava aquele homem e deixava ali à beira do caminho, para todos os dias, como de costume, mendigar, para todos os dias, como de costume, viver da bondade de algumas pessoas, viver aqui naquele cenário de humilhação, de rejeição, de falta de reconhecimento da sociedade. Aquele homem, veja que aquele homem não tinha expectativa de vida. Aquele homem todos os dias estava ali à beira do caminho. Todos os dias era apenas mais um dia na vida daquele homem. Mais um dia de desprezo, mais um dia de rejeição, mais um dia que as pessoas iriam humilhar, iriam rejeitar, iriam dizer que ele iria morrer daquela forma. Mas um dia aconteceu algo diferente na vida daquele homem. Um dia, como todos os dias, aquele homem estava sentado à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. E aquele homem ouviu passos de muita gente, de grande multidão. E aquele homem perguntou, ele indagou quem que estava passando por ali. E ali uma daquelas pessoas que acompanhavam Jesus na multidão falou: quem está passando é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré que está passando por aqui neste exato momento. E quando aquele homem ouviu o nome Jesus de Nazaré, acendeu-se uma chama, uma esperança no coração daquele homem. Encheu-se o coração daquele homem de uma certeza que Jesus poderia dar a ele aquilo que ele tanto buscava, aquilo que ele tanto almejava, aquilo que o ouro e a prata do mundo inteiro não era capaz de dar a ele, aquilo que o ouro e a prata do mundo inteiro não é capaz e não é o suficiente para conquistar. E aquele homem ouvindo e sentindo que dali ele poderia receber a cura, poderia receber o milagre, aquele homem não teve dúvida, aquele homem não teve outra saída senão começar a clamar. Aquele homem não teve outra saída senão tentar atrair a atenção de Jesus para ele. Acredito eu que aquele homem pensou: como que eu posso fazer para atrair a atenção dele para mim? Como eu posso fazer para ter um encontro com ele? Para que ele venha até mim, para que eu seja alcançado pela misericórdia dele. E a Bíblia diz que aquele homem começou a clamar, aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem começou a gritar em alta voz. Aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, aleluia. Aquele homem gritava incessantemente, incansavelmente. Aquele homem gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque aquele homem acreditava em seu coração que ele
ele clamando, ele poderia atrair a atenção de Jesus para ele. Ele poderia fazer com que através do seu clamor, Jesus viesse abençoar a sua vida. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que alguns que estavam ali entre a multidão começavam a repreender aquele homem, começavam a pedir para que aquele homem se calasse. Acredito eu que muitas pessoas falavam para aquele homem: se cale, você nasceu assim e vai morrer assim. Para o seu problema não tem jeito, não tem solução. Para o seu problema não tem mais o que fazer. E aquele homem, não dando ouvido às palavras daquelas pessoas que tentavam desanimar, que tentavam fazer com que ele viesse parar de clamar, aleluia. Ele não deu importância para aquelas palavras, mas ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja que o clamor daquele homem incomodou muita gente. Veja que o clamor daquele homem incomodou algumas pessoas que estavam junto da multidão, acompanhando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas mesmo aquelas pessoas não gostando, alguns achando ruim, aquele homem começou a clamar, não olhou para as críticas, não olhou para aqueles que estavam difamando, não olhou para aqueles que estavam contra o seu clamor, mas ele continuou clamando, ele continuou pedindo a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu começo a pensar, eu começo a meditar nessa passagem, os gritos daquele homem. Aquele homem gritava incessantemente pela misericórdia de Jesus. Irmãos, e nos dias a qual nós estamos vivendo, nós também precisamos clamar pela misericórdia de Jesus. Nós também precisamos clamar para o socorro de Jesus. Nós também precisamos atrair a atenção de Jesus para as nossas vidas. Igual a forma que nós viemos atrair a atenção de Jesus. É com o nosso clamor, é com a nossa oração, é com o nosso jejum, é com o nosso joelho no chão e a nossa cara no pó, pedindo graça e pedindo misericórdia da parte de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não está na soberba, Jesus Cristo não está na exaltação, não está no meu eu. Jesus Cristo está a partir do momento que nós reconhecemos e nós nos humilhamos na presença dele. Costumo eu dizer que o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés de Jesus, que o lugar mais alto que podemos alcançar é aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só Ele pode nos dar vitória, porque só Ele pode nos abençoar. Ainda que muitas pessoas venham dizer que para nós não tem mais jeito, ainda que muitas pessoas venham dizer você nasceu assim e você vai morrer assim, ainda que muitas pessoas venham dizer que nós somos um fracasso, que nós não vamos nos dar bem na vida, mas a palavra de Deus está dizendo que a misericórdia de Deus ela pode sim nos alcançar, que através da misericórdia de Deus nós podemos sim alcançar a nossa vitória. Porque veja bem, o Deus que nós servimos, Ele é Deus de vitória. O Deus que nós servimos, Ele tem vitória para nos dar, Ele tem vitória para nos entregar. E quando aquele homem clama incessantemente, incansavelmente, uma das pessoas que estão ali dentro da multidão, veja que o clamor daquele homem chamou a atenção de Jesus para a sua vida. O clamor daquele homem chamou, atraiu a atenção de Jesus, aleluia. Irmãos, quando nós clamamos, aleluia, quando nós gritamos por socorro, muitos pensam que estamos incomodando os ouvidos de Jesus, não. Nós estamos lutando pela misericórdia, nós estamos lutando para atrairmos a atenção dele para nós, porque muitas vezes só Deus e nós sabemos o quanto nós estamos necessitados, porque muitas vezes só Deus e nós sabemos o que nós estamos passando, só Deus e nós sabemos o que está vindo contra as nossas vidas. Irmãos, e a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. Essa luta nós não conseguimos vencer com a força do nosso braço. Essa luta nós vamos vencer com jejum e oração. Essa luta nós vamos vencer com
o nosso joelho no chão e a nossa cara no pó. É assim que nós vamos vencer esta luta que nós temos enfrentado, os problemas diários que têm vindo ao nosso ponto. Porque Satanás, o diabo, ele não está de brincadeira com ninguém. Nós não podemos e não devemos subestimar o nosso adversário, o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Alguns de nós aqui sabemos e já passamos por algumas experiências que às vezes ele se levanta, é para nos derrubar, é para ver o tombo, aleluia. Às vezes o vendaval ele vem tão forte, a maré se levanta tão alta, que parece que nós não vamos suportar, que parece que nós não vamos conseguir vencer. Mas quando nós clamamos, aleluia, quando nós dobramos os nossos joelhos e choramos na presença de Deus, e pedimos a misericórdia do Senhor, e derramamos as nossas lágrimas diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, lá no seu trono de glória, Ele não resiste ao nosso clamor, e Ele envia anjos para nos abençoar, Ele envia para nos fortalecer e para nos dar vitória. Glórias a Deus, esse é o Deus que nós servimos, este é o Deus poderoso que nós servimos. O diabo, Satanás, ele não contava que algum de nós que estamos aqui nessa noite estaríamos aqui por conta da dificuldade dos problemas. Mas nessa noite, para a vergonha do inferno e para a honra e glória do nome de Jesus, aqui estamos adorando, aqui estamos louvando, exaltando e glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Porque a palavra de Deus diz: quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia! Quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia! A luta, a fome, a nudez, não tem potestade, não tem nada, irmãos, que pode nos separar desse amor que há em Jesus Cristo. Aleluia! Sabe por que essa luta não te tira da presença do Senhor? Porque os teus pés estão firmados sobre a rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por que você ainda continua glorificando e exaltando mesmo na prova? Porque quem te sustenta não é a sociedade, quem te sustenta não é o sistema, quem te sustenta não é homem, quem te sustenta é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e também a terra. Porque essa peleja que eu e você estamos passando não pertence a nós, mas pertence a Ele, e a nossa vitória vem dele, aleluia. A nossa vitória vem dele. Não adianta criticar, não adianta se levantar, não adianta falar que nós não vamos conseguir chegar, porque a palavra de Deus diz: agindo e operando Deus, quem impedirá? Agindo e operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Irmãos, nada e ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Nada e ninguém pode impedir as mãos do Senhor de nos dar vitória nesta noite, aleluia. Nada e ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para te entregar nesta noite, aleluia. Porque Deus, para abençoar a minha e a tua vida, Ele não precisa da autorização de ninguém, Ele não precisa pedir permissão para ninguém, porque a Ele foi dado todo o poder nos céus e também na terra. Ele é Criador dos céus e também da terra. Então é Ele que rege as nossas vidas. Ele ainda está no controle da situação, aleluia. Ele não perde o controle, aleluia. Quem controla, quem rege, quem manda as nossas vidas é Jesus Cristo, aleluia. Muitas vezes a sociedade quer nos calar, muitas vezes alguns querem nos parar para que nós não venhamos continuar acreditando na palavra de Deus. Mas o nosso Deus, Ele tem nos renovado. O nosso Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora da aflição. Pode chamar que Ele vem, pode clamar que Ele responde, pode clamar que o socorro Ele vem, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele veio para nos dar vida e para que nós tenhamos vida com abundância. Ele veio para restaurar, Ele veio para restituir, aleluia. Ele veio para levantar o que está caído.
Ele veio para dar força àquele que está fraco. A palavra de Deus diz que do mão duro ele ainda ergue o necessitado, aleluia. Daquilo que muitas vezes eu e você julgamos que nada de bom pode sair dali, que nada de proveitoso pode sair dali, que nada de bom pode fluir dali. É dali que ele tira, é dali que ele ressuscita, é dali que ele ressuscita expectativas, esperança, e é ali que ele dá vida e vida com abundância, porque o nosso Deus, ele é um Deus de restituição, o nosso Deus, ele é um Deus de reformas, aleluia. Se nós formos pensar o que nós éramos, o que o Senhor fez em nossas vidas, quantas vezes falavam para mim que não tinha jeito, que eu não ia conseguir permanecer na presença do Senhor. Quem Luciano agora é crente, eu não dou 3 meses para ele estar aí naquela situação de novo, na zoeira, na bagunça de novo. Mas hoje, por graça e misericórdia, quase 9 anos que eu retornei aos caminhos do Senhor Jesus. E aqui estou glorificando, exaltando e adorando o nome daquele Deus que vive e reina para todo sempre. Irmãos, estão todos os dias se humilhando, pedindo a graça e a misericórdia para permanecer na presença do Senhor, para continuar pregando o Evangelho de Cristo, para continuar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, para continuar fazendo aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer, porque se nós fôssemos fazer aquilo que nós queríamos, seria muito fácil para nós, seria muito cômodo, seria muito fácil para as nossas vidas, mas nós não podemos fazer aquilo que nós queremos, nós precisamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, e nós não podemos correr do nosso chamado, e nós não podemos correr da nossa missão, daquilo que nós fomos chamados para fazer, porque o justo ele viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele, aleluia. Muitas vezes nós vamos falar que é fácil, não é? Muitas vezes é árduo, muitas vezes tira lágrimas, muitas vezes temos que abrir mão de muitas coisas para fazer aquilo que Jesus quer que nós venhamos fazer, mas a recompensa no céu, aleluia, a recompensa para aquele que obedece à voz de Deus, a recompensa para aqueles e aquelas que obedecem o chamado do seu Pai, que obedecem a palavra do seu Pai, que é sensível à voz do seu Pai. Nós precisamos mesmo, irmãos, nos humilharmos mais na presença de Deus. Nós precisamos mesmo cada dia mais clamar como esse cego clamou. Nós precisamos nos humilhar como ele se humilhou na presença de Jesus Cristo, aleluia. Se nós formos ler um pouquinho mais à frente, vamos ver que Jesus parou, aleluia. O clamor daquele homem fez com que Jesus parasse, aleluia. Glórias a Deus. O clamor daquele homem fez com que Jesus parasse. E Jesus, ele foi ao encontro daquele homem. Jesus, ele foi ter com aquele homem. Jesus, ele foi ver o que aquele homem desejava, o que aquele homem queria. Jesus, ele já sabia o que aquele homem desejava, mas Jesus queria ouvir da boca dele. Jesus queria ouvir o clamor dele, aleluia. Jesus, ele está com saudade do seu clamor. Ele está com saudade das suas orações das madrugadas. Ele está com saudade das suas campanhas de jejum que você fazia e não faz mais. Ele está com saudade dos louvores que você louvava e não louva mais. Ele está com saudade do evangelismo que você fazia e você não faz mais. Ele está com saudade daquela congregação que você vivia e você não está dirigindo mais. Ele está com saudade, aleluia. Porque muitas vezes alguns não querem pagar o preço das lágrimas, alguns não querem pagar os preços das madrugadas de joelhos na presença do Senhor, mas naquele grande dia, glórias a Deus, naquele grande dia do Senhor, aleluia, para aqueles que obedeceram a voz de Deus, nós vamos ser coroados, vamos ser recompensados. Nós vamos trocar nossa cruz pesada por uma coroa de glória, aleluia. E a palavra de
de Deus diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele vai tirar dos nossos olhos todas as lágrimas que aqui derramamos. Ele vai tirar dos nossos olhos todas as lágrimas que aqui nós derramamos, aleluia. E a palavra de Deus diz que ali não mais haverá, oh, glórias a Deus, que ali não mais haverá choro, nem morte, nem tristeza, nem agonia, nem angústia, glórias a Deus, aleluia. Nós precisamos, irmãos, é fazer a vontade do nosso Pai. Nós precisamos é fazer a vontade do nosso Deus maravilhoso. Mesmo quando tudo está soprando contra, mesmo quando as circunstâncias naturais da vida diz que não vai dar certo, mesmo quando as pessoas julgam que nós estamos caminhando contra o vento, que nós não vamos conseguir vencer a tempestade, glórias a Deus. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos continuar pegando esta palavra. Nós precisamos continuar pegando esse evangelho. Essa palavra ainda ela salva vidas, ela tira vidas do calabouço. Essa palavra ainda restitui, aleluia. Essa palavra ainda dá esperança para aquele que está sem esperança. Essa palavra ainda salva, glórias a Deus. Essa palavra ela ainda liberta, aleluia. Quando Paulo estava lá no porão do navio, veja que ele não estava no lugar confortável, ele estava no porão do navio, sem conforto, sem água potável, sem luz, sem nada. E Paulo ele começa a escrever ao jovem Timóteo: Timóteo, nos últimos dias Timóteo não vai ser fácil. Doutores Timóteo se amontoarão e vão falar o que querem, o que são convenientes a eles, e vão viver, Timóteo, segundo as suas próprias concupiscências, pregando fábulas, distorcendo o evangelho, distorcendo a palavra. Não vão suportar essa doutrina do evangelho de Cristo, não vão suportar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Mas tu, Timóteo, eu dou um conselho: prega a palavra, continua pregando o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Timóteo, em tempo e fora de tempo, se apega nela, se agarra nela, confia nela, Timóteo. Prega a palavra, Timóteo, aleluia. Porque eu, Timóteo, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sangue, mas Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que me aguarda agora é a justa coroa da justiça, o que me será dado não só a mim, mas todos aqueles que guardarem a pregação da palavra, todos aqueles que guardarem o evangelho genuíno de Jesus Cristo, todos aqueles que continuarem pregando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, irmão. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus ela não faz curva. A palavra de Deus ela não faz acepção de pessoas. A mesma palavra que salva aqui, ela salva na África. A mesma palavra que transforma aqui, ela transforma em outros países. A mesma palavra que fala com o pobre, ela fala comigo. A mesma palavra que salva quem tem, também salva quem não tem. A mesma palavra que abençoa aquele que pensa que é, ela também abençoa aquele que reconhece que não é, aleluia. Porque quem é não somos nós, quem é Jesus Cristo, quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem liberta é Ele, quem transforma é Ele, quem cura é Ele, quem salva é Ele, quem leva para ir morar no céu é Ele. Aqui nessa noite eu e você somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Somos instrumentos nas mãos de Jesus Cristo, aleluia. Nós somos vasos na mão do oleiro, aleluia. E o oleiro, ele tem a autorização, ele tem a permissão de nos quebrar e nos fazer de novo. O oleiro, ele pode a qualquer momento nos moldar, nos deixar da forma que ele quiser. O oleiro pode a qualquer momento nos quebrar e nos fazer de novo, ou pegar um vaso que está emborcado, desemborcar ele, pôr ele de cabeça
encher vasos de azeite aqui nessa noite até transbordar. Ele pode encher vasos de azeite aqui nessa noite até falar em línguas estranhas. Ele pode encher vasos de azeites aqui nessa noite até profetizar. Ele pode encher vaso de azeite aqui nessa noite até glorificar e dar aleluia e glórias a Deus ao nome de Jesus. Porque foi para isso que nós fomos chamados, para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele, para adorar o nome dele, para louvar o nome dele e para dar glória para ele. Porque a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. E nessa noite com os meus lábios eu confesso e no meu coração creio que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aleluia. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele transforma, só Ele liberta e só Ele leva para ir morar no céu. Louvado e exaltado é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, se aquele homem ficasse calado, se aquele homem se conformasse com a sua deficiência, Jesus tinha passado e aquele homem não tinha visto. Jesus tinha passado desapercebido, aleluia. Se aquele homem fosse se conformar, as pessoas têm razão, eu estou assim porque Deus quer. As pessoas têm razão, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais saída. As pessoas têm razão, eu nasci assim, vou morrer assim. As pessoas têm razão, eu nasci, eu venho a este mundo só para sofrer, só para padecer, mas este homem não, ele tomou uma atitude. Ele teve uma atitude, aleluia. Ele não desperdiçou a oportunidade que ele tinha, que ele teve. Ele não deixou aquele momento passar sem que ele recebesse algo da parte de Jesus. Quero vos dizer nessa noite, irmãos, que Jesus ele sempre tem e terá o melhor para nós. Ele sempre tem o melhor para o seu povo, aleluia. Ele sempre tem o melhor para a sua igreja, aleluia. Porque esta igreja custou o sangue dele lá na cruz do Calvário. Para mim e para você estarmos aqui nessa noite, ele derramou o seu sangue. Para mim e você estar aqui nessa noite, ele levou chicotadas terríveis sobre o seu corpo. Para mim e para você estarmos aqui nessa noite, temos o privilégio de estar nesse banco sentado, glorificando o nome dele. Ele sofreu, ele padeceu. Ele subiu lá no Getsemane, ele sentiu a agonia da morte, ele sabia que estava chegando a sua hora. E ele começou a transpirar, não algo começou transpirando aqui, mas ele começou a transpirar gotas de sangue. Então, tamanha a agonia, aleluia. Para mim e para você estar aqui nessa noite, ele foi entregue nas mãos dos malfeitores. Ele foi entregue nas mãos dos homens, aleluia. Ele foi julgado pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E julgado, ele foi condenado pelos nossos pecados. E condenado à morte de cruz, aleluia. A pior morte, a morte mais humilhante que o ser humano poderia passar, ele enfrentou por amor a mim e a você. E ainda tem pessoas que perguntam: será que ele me ama? Será que ele está me vendo? Será que ele está vendo o que eu estou passando? Ele te ama e ele está vendo o que você está passando. Ele te ama e ele está cuidando de você. É por isso que você ainda está respirando, porque ele cuida, ele zela, ele abençoa, ele livra, ele guarda, ele sustenta na destra da tua justiça. É por isso que nós ainda estamos aqui respirando, aleluia. Estamos respirando, e quando estamos respirando ainda há saída, ainda tem jeito. Ainda tem jeito, aleluia, para nós estarmos aqui nessa noite. Ele sentiu sede, mas os homens não deu água para ele, deram vinagre no lugar de água, aleluia. Para nós estar aqui nessa noite, os homens zombaram dele, cuspiram nele, caluniaram ele, entregaram ele, traiu ele, fez toda espécie de humilhação contra ele. Quando ele ainda estava pregado de madeira, falaram: todo rei merece uma coroa. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, e o sangue jorrou cada vez mais. Uma lança afiada transpassou ele. Ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia, com poder e glória, ele ressuscitou, aleluia. Ficou 40 dias com seus discípulos e falou:
graça. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, aleluia. Porque tem revestimento dele nas nossas vidas, aleluia. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus continue falando mais claro em cada coração. E assim agradecendo a oportunidade em nome de Jesus e retorno aqui ao presídio Brotherão para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Terminando esse trabalho. No sábado à tarde tem reunião de obreiros. No domingo tem o batismo. Toda a igreja é convidada. É o dever de toda a igreja estar presente. Não precisava nem convidar, porque muitos pensam que é só para a família que vai ser batizado, vai ser quem vai batizar. E não, o batismo é a vitória de toda a igreja. Então toda a igreja presente no domingo à tarde para se alegrar com os irmãos que venceram mais uma batalha e vão descer as águas batismais. E a reunião de obreiro também é disponível para todos os irmãos, os membros da igreja participarem e saber de todo o interno da igreja. Oramos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração nessa noite, para Te agradecer, meu Deus, por esse momento de passar na Tua presença, na Tua casa, pelo que o Senhor tem falado ao coração daqueles que estão atentos para ouvir a Tua voz. Meu Deus, despede a Tua igreja em paz, dá um retorno abençoado a todos nós. Pai, um final de semana abençoado a toda a Tua igreja, ajudando meus irmãos, me ajudando a todos nós a descer na oração dentro de casa, Pai, a jejumar, consagrar, a orar na madrugada. Senhor, dá força ao Teu povo, desperta, Pai, na madrugada o Teu povo para orar e buscar a Tua face, jejumar e consagrar a vida, Pai, ao Senhor todos os dias. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e desde já Te agradeço. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos desde agora e para sempre. Todos dizem